Como que a alimentação pode influenciar na saúde da coluna ou das articulações de alguém? Olá pessoal, estamos aqui em mais um Entre Vértebras, hoje com um amigo Ney Felipe Fernandes. Ele é nutricionista, professor de pós-graduação, atende consultório e tem um papel muito bacana em desmistificar mitos, em levar ciência verdadeira, em separar joio do trigo no meio de tanta desinformação que a gente tem hoje na internet, no meio das redes sociais. E a gente vai bater um papo sobre alimentação, sobre saúde, qualidade de vida e tentar associar isso dentro da cirurgia da coluna. Vou começar fazendo já direto uma pergunta. Eu vejo muitas pessoas falando isso na internet sobre dieta inflamatória, dieta anti-inflamatória. Isso tem um interesse direto na nossa área. A pergunta que eu te faço é: existe alimento inflamatório e alimento anti-inflamatório? Não. Hoje em dia a diretriz mais atual que a gente tem, Antônio, é pensar em padrão alimentar e pensar em peso corporal. Existem estados nutricionais pró-inflamatórios e existem estilos de vida pró-inflamatórios. Eu gosto de pensar que a gente, quando constrói a saúde, ela é uma muralha contra as doenças. E uma muralha, ela não depende só de um muro, ela é uma construção, né? Então, às vezes, eu vou ter uma muralha muito forte, mas que determinado muro ali, determinada pedra, vai ser mais ou menos ali, mas as outras pedras se sobrepõem. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é: se você gosta de um alimento, até dos alimentos que a gente bate muito em cima, dos ultraprocessados, fast food, mas você não tem o hábito e sim é uma indulgência para você, tá tudo ok. Né? E hoje o que a gente pensa muito é em estado nutricional. O que é mais pró-inflamatório? É um estado nutricional de sobrepeso, obesidade, que o indivíduo vai ter que cuidar disso à medida que avança no tempo, com a idade ele vai ter que cuidar disso e do padrão alimentar dele. Agora, um indivíduo saudável que se exercita, ele não vai ficar mais inflamado porque num sábado à noite ele resolveu comer uma pizza com a família. E nem isso, assim, de então eu vou comer umas berries, umas frutas vermelhas para compensar a pizza Coca-Cola que eu tomei. Perfeito. Como se fosse um jogo de matemática. Perfeito. O oposto é verdadeiro, né? A ideia de você achar que você vai ficar chutando o balde e você vai fazer um detox de uma semana, não suco verde não cura um balde chutado. A gente sabe hoje em dia, só para entrar um pouquinho mais na ciência, assim, existem determinadas assinaturas epigenéticas nos adipócitos, ou seja, reações que envolvem acima do nosso código genético, que depois que eu emagreço levam até um tempo para serem reconfiguradas. Ou seja, o meu tecido adiposo, uma vez exposto à hipertrofia, ao ato de engordar, mesmo eu emagrecendo, eu levo mais de um ano para ter modificações profundas nele. Tanto positivas quanto negativas? Como assim? Uma criança foi obesa a vida toda, emagreceu lá no final da adolescência, ela vai carregar uma carga epigenética, uma carga metabólica dessa obesidade da infância, mesmo depois lutando para continuar magro o resto da vida? Sim, a epigenética, para ser considerado um evento epigenético, ele tem que ter duas características. Ele tem que ser reversível e hereditário. Então, sim, eu posso já nascer comprometido porque minha mãe comeu muito ultraprocessado. E eu já vou na linha de partida da corrida mais para trás, vamos dizer assim, né? E eu posso modificar isso ao longo da minha vida. Então você vê casos e casos de pais que colocam os filhos cedo em esportes, e vê que o filho tem uma tendência a engordar, coloca o filho no esporte, ensina a comer. Então a epigenética ela pode ser contornada. Assim. Aquela pirâmide clássica da alimentação, a base é o carboidrato, aí tem foto do pão, bolacha, bolo, e aí macarrão, arroz, depois proteína, fruta e tal. Ainda é uma pirâmide válida, ou ela nunca foi válida. Muita gente que está longe do mundo da nutrição tem ela como é o que aprende na escola. Essa pirâmide, ela deriva do Basic 7, que é uma tentativa do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos de dar uma diretriz populacional. Foi a primeira vez que a gente dividiu os alimentos em grupos. Veja, Basic 7 a gente está falando de 1947. O índice glicêmico foi descoberto em 81, ontem praticamente. Então eu digo assim, não é porque ela não é válida hoje que ela não deve ser respeitada. Veja,
Toda a ciência evolui, a medicina, graças a Deus, evolui, a arquitetura evoluiu. Então a nutrição, como uma boa ciência, ela não é um dogma, ela tem mecanismos autorregulatórios. O que eu consideraria é qual é a última diretriz do seu país, da sua legislação. Então a gente tem a pirâmide do Japão, a pirâmide da Austrália, que é muito boa, a pirâmide de Harvard. E no Brasil a gente usa o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é muito bom, porque ele não considera só carboidrato, proteína, ele considera o grau de processamento, se há consumo alimentar comensal, se há convivência à mesa entre os familiares. Então eu acho que aquela pirâmide era um projeto rústico que foi lapidado por causa das descobertas que se seguiram. Como que a alimentação pode influenciar na saúde da coluna ou das articulações de alguém? No peso dele. Peso. No peso. Porque basicamente, só que quando eu falo o peso, Antônio, eu tô falando assim só da ponta do iceberg. Porque esse peso, ele não foi... A pessoa não acordou e falou assim, quer saber? Eu quero ser gordo. Ninguém faz isso, né? A gente julga, às vezes, as pessoas sem empatia, principalmente às vezes as senhoras de mais idade, a vida... Você entendeu o contexto. E outra, é aquela história, a gente é mais exposto ao acaso do que pensa na nossa vida. Ou melhor, a gente não sabe o que fazer muitas vezes. Então imagina o contexto da epigenética, ou se a pessoa, vamos ir para a genética, nasceu já com polimorfismo num gene relacionado à saciedade. Então ela já tem dificuldade na saciedade. Né? Aí entra as características psicológicas que a gente conversou agora há pouco. Então eu tenho uma relação com a comida, porque quando eu era na infância, minha mãe fazia eu comer tudo e insistia para que eu comesse tudo e eu acabei pegando a versão esse alimento e mais indo para os ultraprocessados, sei lá. Então assim, eu falo para você que como que a nutrição pode ajudar um paciente da ortopedia com peso, mas é cheio de coisa depois da vírgula. Claro, eu vou te fazer uma delas. 2 homens, 30 anos de idade, MC30. Um com percentual de gordura de 10%, é um fisiculturista, e um outro com percentual de gordura de 28%, é um paciente que tem bastante gordura e pouco músculo. O peso vai impactar igual? Metabolicamente? Eu vou dizer do ponto de vista ortopédico, que é óbvio que se eu tenho mais músculo, eu tenho mais músculo protegendo articulação e coluna. Mas por outro lado, do ponto de vista médico geral, o coração é o mesmo para bombear sangue para 100 quilos. E ele vai ser sobrecarregado, não importa se tem músculo ou gordura, ele é um coração que tem que mandar mais sangue do que para alguém que tem 70 quilos. E metabolicamente também eu vou ter esse impacto? É diferente, Antônio, porque veja, eu podia até pensar assim, cara, eu nunca vi um fisiculturista maratonista, né? Então, assim, eu imagino, isso você deve saber muito melhor do que eu, mas existem o joelho, pulmão, coisas ali, diafragma, que sofrem com aumento de peso, eles não estão nem aí se é músculo ou gordura, né? O ponto é, a partir de 1994, a gente descobriu que a nossa gordura se comunica com a gente. A leptina foi descoberta e o tecido adiposo secreta coisas pró-inflamatórias. Por isso que eu falei, o estado nutricional é pró-inflamatório. Em 2012, olha quanto tempo depois, descobrimos que o tecido muscular também secreta coisas, a miocina, né? Que é a irisina mais famosa, que ela gera um estado anti-inflamatório. Só que veja, estou falando de uma pessoa, o Antônio, que se exercita, cuida da saúde e tem uma massa muscular natural. Veja, tem até um meme que eu fiz uma vez e eu falei, não vou postar isso, vai dar só... Que é assim, um gordinho e um fisiculturista, e o fisiculturista falando pro gordinho, você é obeso, tá tudo inflamado, e o gordinho, pois é, você também. Né? Então, hoje a gente vê muito, tá vindo a conta, né, Antônio? Aquela galera que desde nas antigas aí tomavam as paradas, tá vindo a conta. Sim, a gente tem visto muito óbito precoce, súbita, muito e eventos cardiológicos em pacientes que são fisiculturistas, né, em atletas aí. E o problema não é o fisiculturismo, Exatamente. É o uso de ergogênio. Exatamente. Tanto é que tem crescido, principalmente nos Estados Unidos, e agora chegou no Brasil, acho uma federação, o fisiculturismo natural tem crescido muito, mas isso é uma outra pauta, assim. Mas tá tendo um movimento da busca da estética e da saúde, isso é muito bom. Eu acho que é o caminho do meio ali, né? 3 alimentos que não podem faltar na dieta de alguém. Eu acho muito interessante que a nossa... Eu digo assim, por que qualquer dieta funciona? Porque o nosso corpo, ele lida bem com vários tipos. É como se o corpo lidasse com uma mandala de alimentos. A gente não evoluiu para comer só um tipo de alimento. Eu diria, Antônio, quando eu vi essa pergunta, eu pensei, cara, eu preciso reconfigurar ela. 3 grupos de alimentos, eu acho que seria legal. Sabe? Então, assim,
As gorduras boas, então castanhas, nozes, azeite de oliva, abacate aqui da nossa América Central, América do Sul, as gorduras boas, frutas e vegetais como fontes de fitoquímicos e antioxidantes e os pré e probióticos, então a aveia, o pão integral de fermentação natural, sabe? Eu acho que esses 3 grupos assim seriam a base. Eu conseguiria pegar todos os alimentos mais saudáveis do mundo e colocar eles nesses 3 grupos facilmente. Perfeito. Porque eles seriam um desses 3 grupos. Tá? Então, em vez de dizer... Porque, veja, se eu falar um alimento, tem características sociais, culturais, psicológicas que não vão fazer eu chegar naquele alimento. Mas naquele outro alimento que é muito parecido, eu consigo. Né? Então, o abacate se assemelha muito com o perfil do ácido graxo do azeite de oliva. O vinho e o café são saudáveis, mas o chocolate amargo também é. Então, às vezes, a pessoa não gosta. Né? Então, o chocolate amargo ele tem mais catequinas que o chá verde. Que a gente fala, nossa, o chá verde é muito bom. Antioxidante. É antioxidante. Então, veja o chocolate Mas chocolate amargo tá falando acima de 70, 80? 70 para cima, né? Uhum. 70 para cima. Então, eu digo assim, a ideia é a gente pensar em grupos alimentares. Os lipídios bioativos, o nome técnico disso, né? Que são as boas gorduras, ômega 3, 6 e 9. Os fitoquímicos, então tudo que é fruta e vegetal, e os pré, o probiótico, em feijão, grão de bico, lentilha, farelo de aveia. Soja. É, isso. Pode ajudar. Isso, leguminosa. O paciente vai fazer uma cirurgia de coluna. Existe alguma maneira de ele se alimentar antes da cirurgia para ficar menos inflamado, para ele ter uma cicatrização, uma recuperação melhor no pós-operatório? Essa é uma pergunta boa, Antônio. E o que eu procuro dizer assim, ó, se houver demanda reprimida, sim. Vamos dizer, é um paciente, é muito difícil achar alguém com escorbuto hoje em dia, entende? Então, eu falei agora dos grupos dos fitoquímicos. Eu falei de fitoquímicos, mas a gente não come um alimento que tem só fitoquímico. Provavelmente ele vai ter vitamina C, potássio, enfim. Falei dos lipídios bioativos, falei das oleaginosas. Então, as oleaginosas, eu brinco que elas têm os 3M, magnésio, manganês e molibdênio. Então, você tem 3 fatores cicatrizantes aqui muito importantes. Magnésio, manganês e molibdênio. Só se fizer um mix de castanha do Pará, castanha de caju, nozes, porque daí você não... Por que eu sempre recomendo o mix de nuts do que só uma nuts? Porque a diversidade de nutrientes se complementa. Então, eu acho que teria algum benefício pensar em suplementar um paciente que tivesse um padrão alimentar muito ruim. Diria até perto do estado de carência nutricional. De carência nutricional mesmo. Assim, né? Aí a gente pode pensar... Nível proteico, albumina lá embaixo. Isso, albumina lá embaixo, assim. Aí você pensa numa vitamina C, num zinco. Mas assim, é muito difícil, Antônio. Hoje em dia a gente sofre mais pelo excesso do que pela falta, né? Comer comida de verdade ainda é a melhor maneira de você se garantir certeza. Saudável mesmo para enfrentar uma cirurgia. Não preciso ficar entupindo de suplemento. Não, porque assim, ó, tem um conceito que eu uso muito com os meus alunos que é o seguinte: não existe como endereçar um nutriente. Perfeito. Quem faz isso é um medicamento. Eu tenho uma inflamação, eu tomo anti-inflamatório, ele vai agir lá na inflamação. Eu tô com depressão, vou tomar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ele vai agir lá na fenda sináptica. É muito específico. Agora, não tem como eu saber que eu vou tomar um zinco e ele vai. Se esse zinco chegar no meu intestino e o meu intestino precisar de zinco, ele não vai ficar ali. Passar adiante. Vai ficar ali. Então não existe endereçamento nutricional, não existe isso. É igual eu comer um peito de frango para ficar com o peitoral maior, é o mesmo absurdo. Vamos falar de suplementos. Boa. Me dá uma nota de 0 a 10 para cada um desses suplementos, para uma pessoa saudável ou mesmo para um atleta. Tá bom. Creatina. 9. Eu só não dou 10 para creatina porque começaram a extrapolar spray nasal de creatina para memória, isso aqui, mas 9. Cafeína. 9. Nitrato, suco de beterraba. 7. Ômega 3. 7. Resveratrol. 2. Colágeno. 1. Obrigado. Whey. 8. E glutamina. 5. Há papel na suplementação em alguém que tem uma dieta saudável e equilibrada? Sim, porque a vida da gente é muito dinâmica. Então, às vezes, você está numa fase da tua vida que você está operando muito, está para lá e para cá, eu acho válido um whey protein prático ali para o médico que está operando, para diarista que está limpando, para o piloto de avião que está voando para lá. Eu não vou conseguir levar uma marmita no meio do centro cirúrgico, o pior exemplo, paciente, né, que tem é piloto de avião. Assim, eles comem uma vez por dia o café da manhã do hotel e à noite uma porcaria ali. Às vezes alguma marmita no voo. Então ali alguém que tem advogado que fica muito tempo em audiência, sabe? Para essas pessoas, a pessoa que não está conseguindo levar um padrão alimentar numa fase da vida, que eu espero que se adeque assim que der,
Eu acho viável, sim. Eu procuro manter, Antônio, uma postura crítica, mas não cética. Perfeito. Entendeu? Eu acho que cada caso é um caso. Então, você falou do colágeno, eu dei nota 1, não dei nota 0. Por quê? Às vezes é achando que o colágeno vai melhorar para a pele, que aquela pessoa vai ter um pouquinho mais de proteína. Ela vai consumir proteína, vai fazer bem para ela. Entendeu? Última pergunta que eu tenho para fazer para você. Existe uma dieta padrão ouro? Pensar no mundo todo, dieta mediterrânea, dieta do Japão, low carb, cetogênica, paleo, agora estão umas sugar high aí. Existe? Qual que é a melhor dieta que existe? Então, veja, olha que interessante. O Brasil, a gente tem um pesquisador muito importante no Brasil, da USP, o professor Carlos Augusto Monteiro. Ele foi revolucionário na ideia de que dividir os alimentos não pelos seus macronutrientes, pelo seu índice glicêmico, mas sim pelo seu grau de processamento. Então, olha que interessante, né? Quanto menos processada a dieta, mais ela dá saciedade, mais ela dá nutrientes, etc. Menos inflama? Menos inflama, sim, com certeza. Então, eu acho muito interessante porque tem gente que chega para mim, esses tempos até fui dar uma palestra falando, professor, tem uma paciente que ela quer fazer paleo. Eu falei, por que você não fez? Por que você não aproveitou esse rapport que ela tem com a paleo para diminuir o ultraprocessado? Quando eu atendo um paciente e falo assim, para mim funcionou low carb. Não sei, eu não quero sondar se funcionou ou não, que viés. Eu quero dizer assim, funcionou? Então, o que a pessoa fez quando consumiu low carb? Ela consumia abacate, ovo, brócolis, então ótimo, né? Então, qual que é o padrão que a gente tem hoje? E voltando para o guia alimentar de novo. O guia alimentar, inclusive, ele recomenda dar uma olhada com carinho na dieta mediterrânea, porque é uma dieta que contempla aqueles 3 grupos de alimentos que eu falei para você, os lipídios bioativos, então tem o azeite de oliva, o resveratrol do vinho, o azeite de oliva também tem seus polifenóis, e os pré-bióticos, que é as leguminosas, né? Então lá a Tunísia vai entrar com grão de bico, o outro país tem mais lentilha e assim por diante. Sim. Então, né, a bacia mediterrânea ali se estabeleceu um padrão alimentar muito diversificado, por questões sem querer, porque era o que a navegação comercial permitia lá na ancestralidade. Mas se você fizer uma engenharia reversa na dieta mediterrânea e destrinchar o que ela tem poucos alimentos ultraprocessados e muita diversidade nutricional. Então eu acho que é isso, sabe, Antônio? A gente pensar que a nossa... Veja, eu brinco assim, se Deus é um cara da abundância, se Deus quisesse, se a natureza quisesse, a evolução quisesse, a gente podia ter só um tipo de flor, só um tipo de passarinho, entende como? Então, assim, aproveite a diversidade, coma um dia castanha, coma um dia amendoim, junte as duas, um dia coma feijão, um dia coma grão de bico. Evite ultraprocessados que foram feitos só para dar lucro para as grandes empresas multinacionais e roubar, sequestrar o paladar das crianças. E eu acho que seria por aí, cara, um padrão alimentar com baixo ultraprocessado e muita diversidade. Não tem erro. Dieta básica do brasileiro, de arroz, feijão, perfeito. Bife e salada. Nossa, perfeito. E a batata frita muito de vez em quando. Acho que eu troquei a batata frita pela salada aí, né? É um caminho bom, né? Sim. Você tem alguma pergunta que queira fazer? Alguma curiosidade? Eu tenho uma. O anti-inflamatório, ele pode comprometer a sinalização de hipertrofia? Tem estudos que mostram que sim. Porque quer queira, quer não, a fase hipertrófica inicial é uma fase inflamatória. Pois é. É quando eu vou ter um recrutamento de enzimas e vasodilatação que vai me fazer o reparo tecidual. A inflamação é um processo fisiológico natural do nosso organismo de reparo tecidual. Eu quebrei um osso e fiz uma lesão muscular, seja um ferimento ou mesmo uma microlesão controlada na musculação, a primeira fase vai ser a inflamação, vai então vasodilatação, enzimas inflamatórias, interleucina, bradicinina, citocina, que vão trazer, por exemplo, osteoblastos, mioblastos, que são células de reparo de cicatrização que vai me dar hipertrofia. Então tem estudos que mostram que, por exemplo, excesso de anti-inflamatório em quem teve uma fratura aumenta o retardo de consolidação ou até risco de pseudartrose, de não colar. Porque eu inibo não só a dor, mas também um processo fisiológico de reparo. Passa da hormese. Né? Então, por exemplo, todo dia, eu já vi paciente que diz, eu treino e depois toma lá um relaxante muscular com anti-inflamatório, esses Tandrilax da vida, ou ficar tomando um diclofenaco para as dores do treino. Poxa, é um morde-a-sopra péssimo ali, não é legal. Ótimo, entendi. Mas isso no uso crônico, tudo, né? Uso crônico, né? Assim, fase, claro, uma semana. Um atleta lá, o cara é um triatleta, treinando para um Ironman, e aí fez um entorse, precisou tomar uma semana de anti-inflamatório, não vai me impactar, sim. Não vai impactar em nada na evolução dele, num ciclo dele de treino.
porque tomou uma semana de anti-inflamatório com uma lesãozinha. Agora, o cara que se acostuma a tomar todo dia, eu diria que é igual ao usuário crônico de omeprazol. Começa a fazer uma alcalose gástrica, talvez começar a fazer algumas alterações aí. Inibe B12. Né? Então, o padrão. É o padrão. É isso aí. No final das contas, é o padrão. Muito bom, Ney. Papo eu agradeço. Direto. O Ney tem um conhecimento aí hoje acadêmico-científico que é fora da curva, muito bom, agrega valor aí para... Espero que os nossos seguidores e pacientes possam aprender um pouco e abrir um pouco a mente, quebrar tabus e aprender realmente a gente separar aquilo que é bom daquilo que não presta no meio das informações que a gente tem na rede social. Busquem sempre informação com profissionais que são certificados, que são membros titulares de sociedades, que são formados em graduações realmente que existem e são relevantes, e não de pseudotítulos aí, muitas vezes, que são, né, do nutriquântico e tal, que a gente sabe que a maioria das vezes tem muito charlatanismo no meio das coisas boas. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Muito bom.